Olá pessoal, tudo bem? Eh, eu tenho visto aqui no meu canal, nos vídeos que eu tenho feito a respeito das seitas, das distorções doutrinárias, das heresias que são colocadas em muitas seitas aqui no Brasil. Tem aí Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã no Brasil, Testemunho de Jeová, Mórmons. As pessoas que são afixadas na religião e na placa, ao invés de serem afixadas em Cristo e na sua palavra, inicialmente elas ficam muito incomodadas pelo fato da gente estar fazendo essas críticas em algo que elas acreditam. Só que isso é de se esperar, porque você está muitas vezes fazendo a pessoa raciocinar sobre o que ela crê, né? E acho que a primeira atitude é nos confrontar internamente para que nós venhamos a buscar respostas dentro da própria palavra de Deus. Então é importante que todos nós venhamos examinar a palavra de Deus não com o filtro que as seitas colocam, mas com o filtro do Espírito Santo, pedindo capacidade a Deus. Então, tenho visto aqui que algumas pessoas que são muito afixadas nas religiões, nos sistemas, nas organizações e não a Cristo, elas sempre fazem ataques à pessoa. Elas não fazem uma defesa ou uma refutação em cima do que foi dito aqui, com contra-argumentos, mas ela tenta atacar você, chamando de mentiroso, chamando de difamador, mas ela não se preocupa, não tira tempo de fazer uma contra-argumentação em cima de algo que foi colocado como heresia. Então a gente já consegue discernir que essa pessoa ela não está de fato querendo descobrir uma verdade, mas o amor que ela tem pela seita e pela organização, ao ser confrontado com uma verdade que coloca em xeque o que ele crê, ele se sente desapontado, irritado, se sente mal por isso e tenta fazer um ataque à sua pessoa. Isso é normal de pessoas que são ligadas à seita e não a Cristo. Agora tem um problema referente a isso e grave. Essas pessoas, infelizmente, tendem a se, quando desvincularem da seita e nunca foram firmadas em Cristo, a entrarem em seitas ainda piores do que elas estavam, porque infelizmente essas seitas elas levam um caminho muito perigoso na mente das pessoas, porque a falta do evangelho faz com que aquela pessoa tenha atitudes vaidosas, egoístas, e aquelas atitudes ali, mesmo ela saindo daquela seita e não convertida, continua dentro dela alimentando uma necessidade da própria pessoa, de uma necessidade dela alimentar a sua vaidade, seu egoísmo através de filosofias. Então, ela muitas vezes acaba entrando não reconhecendo, né, o Evangelho e Cristo como único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados e crendo de fato no que lhe dá salvação. Mas ele cai numa seita muitas vezes mais perigosa, no espiritismo, no universalismo, em correntes filosóficas ocultistas, e é um problema, né, porque a pessoa não reconhece o seu erro. Ela reconhece que está ligada numa religião e aquela religião ali, num determinado momento, não trouxe mais o alimento que ela gostaria de trazer para poder alimentar a sua própria expectativa, né? Então ela busca outras coisas pelo mundo, mas ela não busca o próprio Cristo. Uma característica dessas pessoas é exatamente o fato delas não fazerem uma defesa ferrenha como quando o evangelho de Cristo, a cruz e o próprio Cristo é atacado. Ela mantém-se calada devido aos ataques que são feitos na sociedade ou por qualquer pessoa
aí na internet. Só que quando você joga o nome da seita, a placa, aí não, elas põem, eh, todos os argumentos para dizer que você não é verdadeiro, né, que todas as pessoas que estão, fazendo seus depoimentos, que já estiveram na seita durante décadas, todas essas pessoas são mentirosas. Quem são quem são pessoas que têm a verdade são elas, né, sempre, porque elas não querem deixar o seu raciocínio se mover em torno de alguma verdade, mas o raciocínio dela só fica ali modulado em cima do que a seita já pavimentou na sua mente. Então é triste o estado das pessoas que não têm o Salvador, não têm Cristo único e suficiente Salvador como referencial e o seu evangelho, né? Eles sempre precisam de algo a mais para se salvar. Ou é de uma igreja que eles chamam de caminho, uma igreja que eles chamam de graça, é de um sistema denominacional e também eh, por essas atitudes dentro das religiões, eles se sentem melhores do que alguns, inclusive nas suas defesas, eles não vão fazer uma argumentação bíblica, mas eles vão dizer que a minha igreja é melhor por causa disso, daquilo outro. A minha igreja é melhor porque não dá isso, porque não cobra aquilo outro, porque as pessoas lá se vestem melhor, porque as pessoas tocam instrumento. A minha igreja é melhor porque tem isso, porque tem órgão, porque tem tuba. Enfim, eles sempre vão procurar alguma coisa dentro da religião e da organização para poder se justificar em relação a uma outra igreja, inclusive apontando falhas, mas ele nunca olha o referencial, que é a palavra de Deus, para poder comparar se ele está na verdade ou não. Eis o problema, ele não quer saber da verdade. Ele só quer se sentir melhor do que o outro e achar falha no outro para se justificar que ele é melhor. Isso eu já vi muitas pessoas da congregação cristã fazendo. Eles são os que mais fazem isso para poder justificar algo de errado que tem lá, eles falam assim: "Ah, mas o fulano de tal faz isso. Ah, mas o pastor acolá é ladrão. Ah, mas isso, aquilo, outro". Sempre querendo desmerecer os outros, mas não olham os seus próprios defeitos, não olham a heresias que eles estão seguindo, estão falando e repetindo todos os dias. A gente está dando os versículos aqui no qual a Bíblia condena, mas eles não fazem questão de ir na palavra de Deus e verificar se o que a gente está falando é verdade. Eles querem simplesmente atacar você e o que você está falando e não querem examinar o que a seita está fazendo, né? Esses continuam em caminhos muito perigosos. E peço a Deus que Deus ilumine a mente de cada um e que o nosso alvo seja sempre Cristo. Nunca seja placa, porque a placa ela te leva só para entrar numa igreja, mas depois esse caminho ele te leva para a perdição, porque o foco é Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, se você coloca qualquer artifício ou seita em cima do nome de Jesus, porque no nome de Jesus é o único nome em que importa ter salvação abaixo dos céus. Não há nenhum outro nome. Então, o nome que você deveria estar sempre defendendo e que deveria estar na sua boca é o nome de Jesus, único e suficiente Salvador. E largar o nome da seita de mão. Fiquem na paz do Senhor.